Pessoal, meu nome é Yuri Serbetia e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a arrecadação de recursos financeiros para as gravações e a produção do curta-metragem do filme Atalho. Então, eu sou diretor cinematográfico e roteirista já há algum tempo e já fazem alguns anos que eu conheci um amigo meu, que esse amigo meu, ele há alguns anos me passou uma ideia para fazer um filme. E quando ele passou essa ideia para mim, eu simplesmente achei a ideia brilhante, achei muito original, muito legal e daria um roteiro bem legal para fazer um filme bom. E aí ele me pediu ajuda para escrever o roteiro do filme, porque aí precisaria escrever o roteiro do filme de forma profissional, no formato profissional, para que a gente conseguisse fazer o filme de forma profissional. Antes, no início, ele pensou em fazer o filme de forma amadora, mas depois nós repensamos no assunto e resolvemos fazer ele de forma profissional. Então, de forma profissional, teríamos que fazer alguns passos. Um dos primeiros passos seria organizar o roteiro e os direitos autorais, garantir os direitos intelectuais da obra. Então foi o que nós fizemos. Nós construímos a storyline, a sinopse e o argumento do roteiro do filme e nós garantimos os direitos autorais do argumento do filme, que é propriamente a história toda ali, sem detalhes como detalhes de locações e detalhes de ambientação, de personagens e de diálogos de personagens. Mas o argumento ficou pronto, nós registramos ele, os direitos intelectuais, e agora nós estamos escrevendo o roteiro do filme, né? Eu estou escrevendo o roteiro do filme para ele, e depois do roteiro do filme a gente entra no projeto técnico. E é sobre esse projeto técnico que eu quero falar com vocês hoje. Como toda produção cinematográfica, é necessário recursos financeiros, claro. E esses recursos financeiros, uma das ideias que nós tivemos para arrecadar fundos, recursos financeiros para o filme, foi de criar essa vaquinha na internet para que a gente possa recolher uma quantia mínima de recursos que é necessário para a produção do filme e a gente conseguir gravar o filme. O filme ele é um curta-metragem, de mais ou menos 12 minutos. Ele é uma história de mistura drama com romance, e é uma história ambientada em Recife, uma história que se passa toda na cidade de Recife. Ele dá bem privilégio a alguns bairros do centro de Recife e um bairro da zona sul de Recife. E é uma história nossa, é uma coisa que se passa conosco, é uma história que está dentro de coisas, de histórias que se misturam, que acontecem na nossa sociedade, do lugar onde a gente vive, sabe? No início a gente pensou em colocar dentro da história como elemento, um dos elementos principais da história, por exemplo, a gente pensou em colocar, pensamos em colocar brigas de torcidas, né, e os personagens estariam envolvidos com torcedores de torcidas organizadas. Mas aí houve toda aquela história de torcidas organizadas se acabarem, a justiça determinar que elas não poderiam existir mais e tal, então a gente resolveu mudar e colocar outros elementos, colocar elementos da política dentro, né? Em vez de pessoas fazerem parte de torcidas organizadas, elas fariam parte de grupos organizados de políticos diferentes, de partidos diferentes, partidos políticos diferentes que iriam brigar, iriam se chocar ali, iria desenvolver a história do filme. Então, o que a gente está pensando? A gente pensou, além dos recursos financeiros, que a gente colocou a vaquinha e colocou o mínimo que a gente precisa para a produção do filme, a gente colocou também, a gente precisa também, na verdade, outra coisa muito importante, são pessoas para trabalhar no curta-metragem. Então, essas pessoas para trabalhar no curta-metragem, nós pensamos primeiramente em pessoas que pudessem trabalhar como voluntários no curta-metragem. Se a gente conseguir pessoas que estejam fazendo cursos de cinema, por exemplo, estejam se formando em cursos de cinema e queiram embarcar num primeiro trabalho, para ter a primeira experiência numa produção cinematográfica, então a gente está querendo convidar essas pessoas para que essas pessoas possam trabalhar no curta e a gente possa montar a equipe técnica, onde nossa equipe técnica enxuta é de no mínimo 15 pessoas.
E aí, fora a equipe técnica, nós teríamos o elenco principal, teríamos alguns coadjuvantes e teríamos talvez alguns figurantes também. E quando a gente tiver esse número de pessoas e a gente tiver o valor para que a gente possa começar a produção, aí a gente começa a produção, porque aí já vai estar tudo pronto. Nesse meio tempo já vai ser organizado todo o projeto técnico do filme, vai ser organizado todos os cronogramas, organogramas, fluxogramas, toda a equipe vai estar organizada, vai ter todo o planejamento para se fazer a produção do filme, como vai ser a pré-produção, como vai ser a produção, como se dará a pós-produção. Nós vamos começar a falar em datas, assim que nós tivermos os recursos financeiros e as pessoas para trabalhar no curta-metragem. Então, por isso a gente fez esse vídeo já para falar sobre a parte financeira e também falar sobre a parte das pessoas que estariam interessadas em trabalhar no curta-metragem. As pessoas que estiverem interessadas vão entrar em contato conosco e a gente vai contar mais sobre o projeto, falar, detalhar tudo que for necessário para que a pessoa possa decidir se ela vai embarcar no projeto ou não, se ela vai trabalhar no projeto como voluntária ou se ela vai cobrar um cachê, como vai ser esse cachê, tudo isso vai ser negociado. É isso.